Meu marido morreu, 7 anos atrás, em um acidente de barco. Porém, em uma viagem ao litoral, eu vi um homem idêntico a ele com esposa e filhos. Quando o segui, eu não conseguia acreditar no que vi. Ali estava ele. Não era uma miragem causada pelo sol forte do litoral. Não era um fantasma criado pela minha saudade, e nem um truque da minha mente cansada. Aquele era o meu marido. O mesmo homem que eu enterrei simbolicamente há 7 anos, o homem por quem chorei todas as noites até minhas lágrimas secarem, estava ali, a menos de 10 metros de mim, comprando sorvete para 2 crianças. Meu coração parou no peito. O mundo ao meu redor ficou mudo. O barulho das ondas, as risadas dos turistas, a música dos quiosques, tudo sumiu. Só existia ele. Ele sorria. Aquele sorriso largo, que mostrava um dente levemente torto no canto. O mesmo sorriso que me fez dizer sim no altar. Eu precisei segurar no braço da minha amiga para não cair na areia quente. Camila? O que foi? Você está pálida. Parece que viu um fantasma. Ela disse preocupada, segurando meu braço com força. Eu vi. Minha voz falhou. Saiu como um sussurro rouco. Aquele homem, de camisa azul. Minha amiga olhou na direção que eu apontei. Ele estava limpando a boca de um menininho com um guardanapo, com um cuidado paternal que eu nunca tinha visto, pois não tivemos tempo de ter filhos. O que tem ele? Ela perguntou sem entender. É o Pedro. É o meu marido. Ela me olhou com pena. Aquele olhar que eu recebi de todo mundo nos últimos 7 anos. O olhar de... coitada. Ela nunca superou. Camila, querida, o Pedro se foi. O acidente de barco foi há muito tempo. Sei que essa viagem é para te animar, mas... olha a cicatriz no queixo dele. Eu quase gritei, interrompendo o discurso de consolo dela. Olha agora. Ele virou o rosto. Tem uma cicatriz branca, pequena, em forma de meia-lua. Ele caiu de bicicleta quando tinha 10 anos. É ele. Eu não esperei ela responder. Minhas pernas ganharam vida própria, e eu comecei a andar na direção dele. Eu precisava ver de perto. Eu precisava tocar nele para ter certeza de que não estava enlouquecendo. 7 anos de luto. 7 anos vestindo preto. 7 anos guardando as camisas dele no armário porque ainda tinham o cheiro dele. Tudo isso passou pela minha cabeça quando cheguei perto. Ele levantou o olhar. Nossos olhos se cruzaram. Eu parei, esperando o reconhecimento. Esperando ele gritar meu nome, correr, chorar, explicar o que aconteceu. Eu esperava qualquer coisa, menos o que aconteceu. Ele me olhou nos olhos, com aquele castanho profundo que eu conhecia tão bem, e não houve nada. Nenhum brilho de reconhecimento, nenhuma surpresa. Ele me olhou como se eu fosse um poste, uma árvore, uma estranha qualquer atrapalhando o caminho. Vamos, crianças! A mamãe está esperando no carro, ele disse, com a mesma voz grave que um dia sussurrou promessas de amor eterno no meu ouvido. Ele pegou as crianças pelas mãos e passou por mim. O ombro dele roçou no meu. Senti o perfume. Não era o perfume que ele usava antigamente. Era algo mais caro, importado, mas por baixo da fragrância. O cheiro da pele era o mesmo. Fiquei paralisada, tremendo da cabeça aos pés. Como isso era possível? Será que ele perdeu a memória? Será que ele sobreviveu ao naufrágio e esqueceu quem era? Vi ele se aproximar de um carro de luxo estacionado perto da orla. Uma mulher loira, muito elegante, estava no volante. Ela sorriu para ele e ele deu um beijo rápido nos lábios dela antes de colocar as crianças no banco de trás. A raiva começou a substituir o choque. Ele não parecia desmemoriado. Ele parecia feliz. Eu não vou deixar isso assim, murmurei para mim mesma. Corri para o primeiro táxi que vi parado no ponto. Entrei afobada. Moço, por favor, siga aquele carro preto. Não perca eles de vista, eu pago o dobro. Minha voz tremia, mas era firme. O motorista me olhou pelo retrovisor, estranhando, mas acelerou. Seguimos o carro dele por cerca de 20 minutos. Saímos da parte turística e entramos em um bairro nobre, cheio de condomínios fechados e mansões que eu jamais poderia pagar com meu salário de professora. O carro dele entrou em uma casa enorme, de frente para o mar, com muros altos e portão dourado. Pedi para o taxista parar um pouco antes. Desci, sentindo o vento frio do fim de tarde bater no meu rosto, misturado com as lágrimas quentes que agora escorriam sem parar.
Caminhei até perto do portão, me escondendo atrás de uma árvore decorativa da calçada. Vi quando ele desceu do carro. Um funcionário uniformizado veio até ele para pegar as sacolas do porta-malas. Boa tarde, seu Ricardo. O passeio foi bom? O funcionário perguntou. Ricardo. O nome atingiu meu estômago como um soco. Ele não era Pedro. Ali, naquela vida de luxo, ele era Ricardo. Foi ótimo, José. Obrigado. Ele respondeu, sorrindo. Ricardo abraçou a mulher loira pela cintura e entraram na mansão, rindo, como a família perfeita de um comercial de margarina. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Dei zoom na câmera e tirei 3 fotos. Uma dele de perfil, mostrando a cicatriz. Uma dele abraçado com a mulher e uma dele entrando na casa. Ali, encostada no muro daquela mansão, a ficha finalmente caiu. Não houve corpo no acidente de barco, porque não houve morte. Enquanto eu passava noites em claro, tomando remédios para dormir e chorando a perda do amor da minha vida, ele estava construindo uma vida nova, com um nome novo, uma esposa nova e filhos que deveriam ser nossos. Olhei para a foto na tela do celular. A dor do luto, que me acompanhou por 7 anos como uma sombra pesada, de repente desapareceu. E no lugar dela, nasceu algo muito mais forte e perigoso. A necessidade de verdade. Ele achou que tinha se livrado de mim. Achou que eu era a viúva ingênua que ficaria chorando para sempre. Mas ele estava muito enganado. Pedro podia ter morrido no mar. Mas Ricardo estava prestes a conhecer quem eu me tornei. Respirei fundo, sequei as lágrimas com as costas das mãos e guardei o celular. Eu não ia gritar, não ia fazer um escândalo no portão. Isso seria fácil demais para ele. Eu precisava entender o tamanho da mentira. Eu precisava saber cada detalhe antes de destruir aquele castelo de cartas. Dei as costas para a mansão e comecei a andar. A tristeza tinha ido embora. Agora, eu tinha um objetivo. Voltei para o quarto do hotel, mas minha mente ainda estava naquele portão dourado. Eu não conseguia pregar o olho. A imagem do meu marido, ou melhor, do Ricardo, beijando aquela mulher, não saía da minha cabeça. Sentei na frente do computador portátil que tinha levado para a viagem e comecei a minha caçada. Eu tinha poucas informações, apenas o primeiro nome dele e o endereço da mansão. Mas na era da internet, às vezes isso é o suficiente. Digitei o nome da rua e o número da casa no buscador. Em poucos segundos, apareceu o nome da proprietária, Helena. O sobrenome dela era poderoso. Helena era a única herdeira de uma rede gigante de lojas de móveis, uma daquelas famílias que aparecem em colunas sociais. Comecei a pesquisar o nome dela junto com Ricardo. O que encontrei fez meu estômago revirar. Via dezenas de fotos. Fotos em jantares beneficentes, fotos em viagens para a Europa, fotos em iates. E lá estava ele, Pedro, meu Pedro, sorrindo, brindando com taças de champanhe, usando ternos que custavam mais do que o carro que eu dirigia. Mas o golpe final foi quando encontrei a notícia do casamento. Herdeira se casa em cerimônia luxuosa. A data? Exatamente 2 anos depois do acidente de barco. 2 anos. Enquanto eu ainda visitava o mar todos os domingos, jogando flores na água e rezando para que o corpo dele aparecesse para eu ter um enterro digno, ele estava provando o bolo de casamento. Enquanto eu mal conseguia levantar da cama de tanta depressão, ele estava escolhendo a lua de mel. A raiva me deu um foco que eu não tinha há muito tempo. Eu precisava entender como ele fez isso. Como alguém morre e renasce rico. Lembrei-me de um detalhe que sempre me intrigou, mas que na época eu vi como um gesto de amor. 3 meses antes de sumir no mar, Pedro fez um seguro de vida milionário. Era um valor absurdo, algo que nós mal podíamos pagar as parcelas mensais. Ele dizia que era para me proteger, caso algo acontecesse. Quando ele sumiu e a morte foi declarada judicialmente, eu recebi aquele dinheiro. Foi o que me sustentou. Paguei a casa, mantive as contas em dia enquanto não conseguia trabalhar por causa do luto. Eu achava que ele tinha sido previdente. Agora, olhando para a tela do computador, eu via a verdade. Aquilo não foi amor. Foi o pagamento pela sua liberdade. Ele comprou o meu silêncio e a minha viuvez com aquele seguro, para que ele pudesse fugir sem peso na consciência. Mas eu precisava de provas concretas. Eu não podia simplesmente chegar na polícia gritando que um morto estava vivo.
Eu precisava de documentos. Lembrei do Sr. Alberto. Ele era meu vizinho de porta há anos, um senhor gentil que trabalhava como investigador particular antes de se aposentar. Ele sempre teve um carinho paternal por mim depois que fiquei viúva. Liguei para ele, mesmo sabendo que já passava da meia-noite. Camila, aconteceu alguma coisa? A voz dele estava sonolenta e preocupada. Sr. Alberto, eu preciso da sua ajuda. É urgente. Eu achei o Pedro. Expliquei tudo. No começo, ele achou que eu estava delirando, que o luto tinha voltado com força. Mas quando mandei as fotos que tirei no portão e os links das notícias sociais de Ricardo e Helena, ele ficou mudo. Me dê 24 horas, menina. Vou usar meus contatos antigos, ele disse com a voz dura de quem farejou um crime. O dia seguinte foi o mais longo da minha vida. Eu não saí do hotel. Fiquei andando de um lado para o outro, esperando o telefone tocar. Quando o Sr. Alberto ligou, a notícia foi bombástica. Camila, sente-se. A história é pior do que a gente imaginava. Ele descobriu que Ricardo tinha documentos perfeitamente falsificados. Uma identidade nova, criada do zero, numa cidade pequena do interior de outro estado. Mas o Sr. Alberto foi fundo. Ele cruzou dados antigos do Pedro. O Pedro estava afundado em dívidas, Camila. Dívidas de jogo, empréstimos com agiotas, fraudes em empresas onde ele trabalhou. A coisa estava feia. Ele ia ser preso ou morto pelos cobradores a qualquer momento. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas dessa vez não era de saudade. Era de humilhação. Eu vivi com um homem que eu não conhecia. Ele não morreu num acidente trágico. Ele fugiu. Ele encenou a própria morte para escapar das dívidas e, de quebra, encontrou uma mina de ouro chamada Helena para bancar a nova vida dele. Tem mais, continuou o Sr. Alberto. Esse Ricardo já está sendo investigado discretamente por desvio de verba na empresa da esposa. Ele não mudou, Camila. Ele é um parasita. Ele pulou de você para ela e está sugando tudo o que pode. Desliguei o telefone sentindo um gosto amargo na boca. Ele tinha destruído a minha vida. Tinha me feito chorar por um túmulo vazio. E agora, estava fazendo a mesma coisa com outra mulher. Helena podia ser rica. Podia ter tudo o que eu não tinha, mas naquele momento, eu senti uma estranha solidariedade por ela. Ela estava dormindo com o inimigo. E não sabia. Ela era a próxima vítima. Olhei para o espelho do quarto. A mulher triste e apagada de ontem não existia mais. Eu limpei o rosto e comecei a fazer as malas. Mas não para ir embora. Eu ia mudar de hotel. Eu precisava ficar. Eu tinha a verdade nas mãos. Eu tinha os documentos que o Sr. Alberto me mandou por e-mail. O CPF falso, as antigas dívidas do Pedro, a prova de que as digitais batiam. Pedro achou que tinha cometido o crime perfeito. Ele achou que o dinheiro do seguro tinha comprado minha paz. Mas ele esqueceu de uma coisa. O dinheiro acaba, mas a mágoa de uma mulher enganada dura para sempre. Peguei meu celular e busquei o contato de uma gráfica rápida na cidade. Eu precisava imprimir tudo. Espere por mim, Helena. Sussurrei para o vazio. Você vai conhecer a verdadeira face do seu marido. E nós duas vamos ter muito o que conversar. Minhas mãos suavam frio enquanto eu aguardava na recepção luxuosa da empresa de Helena. Eu tinha inventado uma mentira, dizendo ser uma consultora de eventos exclusiva que tinha uma proposta de parceria para os lançamentos da marca dela. Era uma aposta arriscada. Mas a curiosidade de Helena, ou talvez o destino, jogou a meu favor. A senhora Helena vai recebê-la agora, disse a secretária, abrindo uma porta pesada de madeira. Entrei na sala. Helena estava sentada atrás de uma mesa enorme, impecável, com aquela elegância natural que o dinheiro traz. Ela sorriu de forma protocolar, esperando que eu começasse a vender meu peixe. Bom dia. Sente-se. Tenho apenas 15 minutos, disse ela, olhando para o relógio de ouro no pulso. Respirei fundo. Tranquei a porta atrás de mim, o que fez Helena arquear uma sobrancelha, desconfiada. Não sou consultora de eventos, Helena. Comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Meu nome é Camila, e eu não estou aqui para falar de negócios. Estou aqui para falar sobre o Ricardo. A expressão dela mudou de curiosidade para irritação em um "Você é alguma amante ou está aqui para fazer chantagem? Saiba que meu marido me conta tudo. E eu vou chamar a segurança agora mesmo. Ele não te conta tudo." Interrompi, caminhando até a mesa
e colocando o envelope pardo na frente dela. Ele não te contou, por exemplo, que o nome dele não é Ricardo. O nome dele é Pedro. E ele é meu marido há 10 anos. Helena soltou uma risada nervosa, incrédula. Você é louca. Saia da minha sala. Abra o envelope. Desafiei. Se eu estiver mentindo, você pode me prender. Mas se eu estiver falando a verdade, você está dormindo com um criminoso. A curiosidade venceu. Helena abriu o envelope. A primeira coisa que ela viu foi a minha certidão de casamento. Depois, as fotos de Pedro comigo na praia, anos atrás. As fotos eram inegáveis. O mesmo rosto, o mesmo sorriso, a mesma postura. Ela começou a folhear os papéis, a respiração ficando ofegante. Mas ela ainda tentava negar. Isso pode ser uma montagem. Ou ele pode ter um irmão gêmeo. O meu Ricardo é um homem honesto. Ele vem de uma família do interior. Ele tem uma cicatriz de bicicleta no queixo. Disparei. Ele não gosta de comer a borda da pizza. E ele tem um sinal de nascença nas costas, perto do ombro direito, que parece uma pequena estrela. Helena congelou. O envelope caiu das mãos dela, espalhando os papéis pelo chão. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela sabia. Aqueles detalhes íntimos não podiam ser inventados. E tem mais uma coisa. Continuei, com o coração apertado, vendo a dor de outra mulher. A aliança que ele usa. A de ouro branco com frisos laterais. Helena olhou para a própria mão, onde usava uma aliança que fazia par com a do marido. Ele disse que era um design exclusivo, que mandou fazer para nós. Ela sussurrou, a voz trêmula. Ele mentiu. Essa aliança era minha e dele. Ele mandou polir e gravou o seu nome por cima do meu. Se você olhar com uma lupa por dentro da aliança dele, vai ver que a data original do meu casamento ainda está lá, bem fraca, porque o ouro era grosso, e ele não quis gastar para derreter tudo. Foi o golpe final. Helena desabou na cadeira, escondendo o rosto nas mãos. O choro dela era um som doloroso, o som de um mundo desmoronando. Eu dei a volta na mesa e, esquecendo toda a raiva que senti quando a vi pela primeira vez, coloquei a mão no ombro dela. Naquele momento, não éramos rivais, éramos duas vítimas do mesmo homem cruel. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ela levantou a cabeça. A maquiagem estava borrada, mas o olhar dela tinha mudado. A tristeza estava dando lugar a algo frio e duro. Ele mentiu sobre tudo? Ela perguntou. Sobre tudo. O nome, a família, o passado. Ele forjou a própria morte para fugir de dívidas e me deixou na miséria emocional para vir atrás do seu dinheiro. Helena limpou o rosto com um lenço e se levantou. A postura de executiva voltou. Ninguém me faz de idiota, Camila. Ninguém. O que você vai fazer? Perguntei. Eu ia expulsá-lo hoje mesmo. Mas isso seria pouco, ela disse, os olhos faiscando. Se ele quer brincar de enganar, vamos ver quem joga melhor. Naquela tarde, traçamos um plano. Entreguei a ela um telefone descartável que comprei, para podermos nos falar sem risco de ele rastrear. Helena precisava agir normalmente. Essa era a parte mais difícil. Quando a noite caiu, recebi a primeira mensagem dela. Estou em casa. Ele acabou de chegar. Me beijou e disse que me ama. Tenho vontade de vomitar, mas sorri. Helena foi brilhante. Enquanto Ricardo tomava banho, achando que era o rei do mundo, ela conseguiu a senha do notebook pessoal dele, que ele, arrogantemente, mantinha anotada num bloco de notas no celular desbloqueado enquanto carregava. A segunda mensagem veio de madrugada e confirmou o que o Sr. Alberto suspeitava. Camila, ele não está só vivendo às minhas custas. Ele está roubando a empresa. Encontrei transferências para contas em paraísos fiscais. Ele estava drenando o patrimônio da minha família mês a mês. Ele planejava fugir de novo. Li a mensagem no escuro do meu quarto de hotel e senti que ele ia fazer com ela exatamente o que fez comigo, mas em uma escala milionária. Ele ia deixá-la falida e sozinha. Respondi, salve tudo. Copie cada arquivo. Amanhã o conto de fadas dele vai virar um filme de terror. Eu sabia que a parte mais difícil estava por vir. Helena teria que olhar nos olhos dele durante o café da manhã, servir o café e fingir que ele era o amor da vida dela, sabendo que ele era um monstro, mas eu confiava nela. A dor de uma traição é o combustível mais potente que existe, e nós duas estávamos com o tanque cheio. O telefone descartável vibrou no meu bolso com uma única mensagem.
Venha agora. O jantar está servido. Era o sinal. Respirei fundo, ajeitei meu vestido e olhei para o espelho do carro alugado. Eu não via mais a viúva triste de 7 anos atrás. Eu via uma mulher pronta para fechar o capítulo mais doloroso da sua vida. Dirigi até a mansão, estacionei um pouco afastada e caminhei até o portão dourado. O coração batia forte, mas não era medo, era adrenalina. Toquei a campainha. Lá dentro, segundo o que Helena me contou depois, a cena foi digna de Ela tinha preparado o prato favorito dele. Ou melhor, o prato favorito de Ricardo. Eles estavam na sala bebendo vinho. Helena disse a ele: Amor, convidei uma pessoa muito especial para a nossa sobremesa. Alguém do seu passado que você precisa reencontrar para fecharmos um negócio importante. Ele, ganancioso como sempre, pensou que fosse algum investidor milionário. Quando a campainha tocou, ele se levantou, ajeitou o terno caro e foi atender com aquele sorriso de vendedor que enganou tanta gente. A porta se abriu. O sorriso dele morreu instantaneamente. O rosto dele ficou branco, da cor de uma folha de papel. A taça de vinho que ele segurava escorregou dos dedos e se estilhaçou no chão, espalhando líquido vermelho pelo mármore branco, mas ele nem piscou. Olá, meu amor, eu disse, com uma calma que eu nem sabia que tinha. Você não imagina o quanto eu senti sua falta nesses 7 anos. Camila? Ele gaguejou, recuando 2 passos como se eu fosse uma assombração. Mas você... Como? Você achou que eu ia chorar para sempre, Pedro? Entrei na sala, passando por cima dos cacos de vidro. Achou que o dinheiro do seguro ia comprar meu silêncio eterno? Ele olhou desesperado para trás, procurando Helena, tentando manter a farsa. Helena, amor, eu não sei quem é essa louca. Ela deve ser uma stalker, uma fã maluca. Chama a polícia. Eu nunca vi essa mulher na vida. Foi aí que Helena saiu das sombras da sala de jantar. Ela não estava assustada. Ela segurava uma pasta preta grossa nas mãos. Eu já chamei a polícia, Pedro, disse Helena, com a voz gelada, mas não para ela. Pedro, ou Ricardo, olhou de uma para a outra, sem entender como seus 2 mundos estavam colidindo. Do que você está falando, Helena? Eu sou seu marido. Eu sou o Ricardo. Você é Pedro. Helena jogou a pasta na mesa de centro. Fotos, extratos bancários e cópias de documentos falsos se espalharam. E você não só mentiu sobre seu nome. Você roubou 3 milhões da minha empresa. Eu vi as transferências para as Ilhas Cayman, Pedro. Eu vi tudo. Ele tentou correr. Foi um instinto covarde. Ele girou os calcanhares em direção à porta dos fundos, mas não deu tempo. As sirenes, que eu já ouvia ao longe, ficaram altas. 2 policiais civis e o delegado, contatados pelo Sr. Alberto e pelos advogados de Helena, entraram pela porta da frente que eu deixei aberta. Pedro Siqueira, também conhecido como Ricardo Mendes, o senhor está preso por falsidade ideológica, estelionato e fraude, anunciou o delegado. A cena dele sendo algemado foi patética. O homem arrogante, que se achava mais esperto que todos, começou a chorar. Ele se ajoelhou na frente de Helena, implorando. Helena, por favor, eu fiz isso por nós. Eu te amo. Não deixa eles me levarem. Helena olhou para ele com um nojo profundo. Você nunca amou ninguém além de si mesmo. Levem ele daqui. Quando a porta se fechou e a viatura partiu, levando o fantasma que assombrou minha vida, o silêncio tomou conta da mansão. Helena e eu nos olhamos. Não precisávamos dizer muito. Ela veio até mim e me abraçou. Um abraço apertado, sincero. 2 mulheres que foram enganadas, mas que juntas retomaram o controle. Obrigada, Camila, ela sussurrou. Você me salvou de perder tudo e você me ajudou a me libertar, respondi. Meses depois, voltei àquela mesma praia, mas dessa vez eu não estava procurando fantasmas. Pedro foi condenado. As provas eram irrefutáveis. Ele pegaria muitos anos de prisão. E tanto eu quanto Helena conseguimos anular qualquer vínculo legal com ele. Ele voltou a ser ninguém. Caminhei até a beira da água com um buquê de flores brancas nas mãos. Antigamente, eu jogava flores ali como um ritual de luto, chorando a morte dele. Hoje, o ritual era diferente. Joguei as flores nas ondas e observei o mar levá-las. Adeus, Pedro, disse ao vento.
Não era um adeus de tristeza. Era um adeus para a mulher ingênua que eu fui. Era um adeus para a dor, para a mágoa e para os 7 anos perdidos. Senti uma mão no meu ombro. Olhei para o lado e Helena estava lá, sorrindo, com seus óculos escuros. Nós nos tornamos grandes amigas, unidas por uma história maluca que ninguém acreditaria se não fosse verdade. Vamos? Ela perguntou. O almoço está marcado e vamos comemorar. Comemorar o quê? Perguntei sorrindo. A vida real, sem mentiras. Dei as costas para o mar e caminhei com ela pela areia. O sol brilhava, o vento era fresco, e pela primeira vez em 7 anos, eu me sentia leve. Eu não tinha mais um marido morto, e nem um marido vivo. Eu tinha a mim mesma, e isso era tudo o que eu precisava.